Olá pessoal, mais uma vez juntos nessa série. Eu pretendo encerrar essa série agora, depois de gravarmos mais de 30 vídeos sobre os anjos. Vou encerrar com o último tópico, o julgamento dos anjos caídos. O que a Bíblia nos fala sobre esse julgamento? O que nós podemos aprender sobre esse julgamento? E o texto se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, verso 3. Mas antes, quero te pedir, senta o dedo nesse like, meu. Peço o pessoal da sua família aí para dar uma força aí pro pastor Célio. Meu canal só tem aí, não tem menos de 20 mil. A gente pode chegar a 100 mil, 200 mil, se você nos ajudar. Conto com a sua ajuda e com a sua força. Bom, então vamos lá. 1 Coríntios 6, 3. Os anjos caídos serão julgados? Serão. E quem vai executar esse julgamento? Isso é muito interessante. Isso é pouco difundido. Ao versículo 6, capítulo 6, versículo 3 de 1 Coríntios. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, Paulo chega aqui para esses cristãos que estão tendo disputa entre si. E Paulo pergunta assim, não tem nenhum sábio aí? Um irmão vai levar o outro na justiça, num tribunal mundano? Não tem alguém na igreja que possa resolver essa situação? Não tem ninguém que seja sábio aí, não? Só de haver demanda já é uma vergonha. Um irmão com demanda contra o irmão já é uma vergonha, é a derrota completa. Aí no início ele fala assim, não sabeis vós que vós hão de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. E aí você vai descobrir que o julgamento dos anjos é algo muito elevado. É algo nobre. E ele faz a comparação do julgamento dos anjos com as coisas dessa vida. E qual que é a comparação? Porque as coisas dessa vida é a vida humana. A vida humana gira em torno de, vamos pôr assim, de maneira otimista, de 80 a 100 anos. A gente sabe que a média é muito menos do que isso. Vamos pôr de 80 a 100 anos, a vida humana. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe mais ou menos quantos anos que tem os anjos? Há quanto tempo eles foram criados? Esses seres que têm um conhecimento vasto. Esses seres que influenciam o homem hoje, transmitindo conhecimento para os homens. Você vai ver que a tecnologia que tem aqui hoje, ela é vinda da parte deles. A maior parte em si. Você vai ver que lá em Jó, no capítulo 38, versículo 4 ao 7, os anjos foram criados antes que a terra existisse. Eles já rejubilavam. Então, esses seres têm pelo menos 6 mil anos. Eu diria que eles devem ter em torno de mais ou menos uns 10 mil anos. Deixa eu falar, 10 mil anos. Então, como é que você julga 10 mil anos? Pensa para você ver. Se você não for constituído na palavra, alguém falou assim, mas qual que é a importância disso da Bíblia? Um dia um indivíduo falou assim, pastor, a letra mata, o Espírito vivifica. A letra ali, meu amado, é a velha aliança. É a lei que foi dada no Monte Sinai, que ao descer morreram 3 mil pessoas. No Pentecoste, 3 mil se converteram. Pentecoste em realidade. Depois que Cristo morreu na cruz. Você tem 2 Pentecostes, né? A sombra morre 3 mil. No Pentecoste, o Espírito vivifica. Então, eu falei para ele, olha, claro que só o conhecimento também vai matar. Nós temos que ter o conhecimento e a experiência dele. Então você vai ver o seguinte, que as pessoas estão um pouco preocupadas em estudar a palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus. Ué, como nós vamos poder julgar os anjos? É claro que o grupo que vai julgar os anjos é um grupo seleto de irmãos que foram constituídos da palavra de Deus, que tem discernimento de Deus, que tem um coração igual ao coração de Deus. Porque o que vai definir aqui é o destino eterno desses seres celestiais. Então, daí a importância de você conhecer a palavra de Deus. Daí a importância de você conhecer alguns eventos. Né? E aí você descobre o seguinte, quais são os santos mencionados na Bíblia que vão julgar os caídos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Olha o que diz lá.
Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Isso aqui são os mártires. Então, se você perguntar assim, quem são aqueles que irão julgar os anjos? Aqueles que se assentarem em tronos. Ou seja, no caso aqui, os mártires se assentarão nos tronos. Aqueles que não amaram a própria vida e viveram em busca de fazer a vontade do Senhor. Você vai ver que lá em Apocalipse 3, 21, diz assim, aquele que vencer como eu venci, assentará comigo no meu trono. Ou seja, como é que o Senhor venceu e o que o Senhor venceu? Esses foi dado a eles o direito de julgar. São pessoas constituídas por Deus, com um amplo discernimento espiritual. Vou ler um texto aqui de Isaías, está dentro desse contexto. Isaías capítulo 1, da palavra de Deus, verso de número 2. Olha o que diz lá. Isaías 1, 2. Ouvi, ó céus, presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Ouvi, ó céus, presta ouvido. Está vendo? Os céus. Aqui não é só céu, não é céus. Primeiro e segundo. Efésios 2, 2, 6, 12. É onde estão principados e potestades. Isso é muito importante de entender. Então você vai ver que o grupo que vai julgar, não é todos nós que vamos julgar os anjos. É aqueles que foram trabalhados pelo Senhor, que assentaram em trono e que viveram para o Senhor. Aí vão julgar. Como eles vão julgar? Eu vou falar no próximo vídeo 7 momentos básicos, bem básicos, da história dos anjos. E baseado nesses 7 momentos e mais um tópico que é muito importante, você vai entender como esse julgamento pode ser estabelecido. Tá certo? Para quem for julgar, tem que conhecer esses 7 momentos e tem que ter acesso a um documento que eu vou citar aqui no próximo vídeo. Não vai ser nesse vídeo. Tá certo? É interessante, não é? Esse estudo é inédito. Quem ama a palavra de Deus, usa o mistério de Deus, é algo maravilhoso. Então, a importância de você se constituir no Senhor. Porque Deus quer te usar de maneira muito grande ainda. E isso não só nesse tempo, mas na era vindoura. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.